A graça e paz, queridos. Shabbat Shalom. Apesar de eu estar gravando aqui pela manhã, né? De eu estar com essa cara meio amassada aqui, como vocês só irão receber esse estudo à noite, então eu já estou decretando aqui Shabbat Shalom. Tá certo? Amados, hoje nós estamos aqui de uma forma diferente, né? Tudo isso para tentar fazer o possível para atrair a sua atenção, certo? Para que você possa ter prazer no estudo e que essa experiência seja mais agradável possível e a mais facilitadora possível para que você possa estar aprendendo mais da palavra de Deus com o maior número de recursos possíveis. Tá certo? Então, eu quero agradecer a todos vocês, desde já que está acompanhando essa ministração. E nós vamos hoje entrar na Parashá 36. Essa é mais difícil de pronunciar, né? Tem gente que fica meio arrepiada aí quando eu falo quando eu falo em hebraico aí. Tem gente que se arrepia, né? A cabeça esquenta logo, não consegue nem não entende direito o que é que eu estou falando, aí tenta repetir, não sai da mesma forma. Mas vamos aqui, para mim também é difícil, viu, gente? Mas faz parte daqueles que amam Israel e que tentam verdadeiramente assim resgatar o que a igreja tem perdido acerca dos ensinos proféticos, das raízes judaicas da fé. Amém? Então vamos lá tentar pronunciar a Parashá 36, Behalotha, que significa ao colocares. E essa porção está contida no livro de Bemidbar, no livro de Números, capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 16. Eu vou colocar na tela aqui para que você possa estar acompanhando, certo? E ao mesmo tempo ouvindo a minha voz. Então estamos aí com a Parashá de número 36. Os livros de apoio são Zacarias, certo? Do capítulo 2, como você pode ver, ok? Zacarias capítulo 2, versículo 14, e Zacarias capítulo 4, versículo 7, 1 Coríntios 10, versículo 6, até o 13, e Salmos 68. Hoje vocês podem ver que tem até uma musiquinha de fundo aí, né, gente? Isso aí tudo é para que você possa estar nos seus sentidos aguçados para o entendimento dessa Parashá. Amém? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Ok? Hoje nós vamos aprender, queridos, sobre os requisitos necessários ao servo do Eterno, ao servo do Senhor, nosso Deus. Quais são os requisitos necessários que o servo precisa ter? Então eu gostaria que você me acompanhasse na leitura aí, no livro de Números, capítulo 8, certo? Do versículo 11 até o 21. Vamos abrir a nossa Bíblia, Números 8, versículo 11 até o 21. Ok, vamos iniciar a leitura então. Arão apresentará os levitas ao Senhor, como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e os filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para serem meus, em lugar dos primogênitos, do primeiro filho, homem de cada israelita.
todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu o separarei para mim, quando feri todos os primogênitos no Egito. E escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádiva a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro, em nome dos israelitas, e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. E Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Amém? Então, gente, essa é a nossa porção, ok? Essa é a nossa porção e nós podemos ver aí nessa porção coisas assim, ensinamentos maravilhosos. Então, vamos entender um pouco desses ensinamentos a partir do primeiro ponto aí. Uma oferta em movimento ou movida. Certo? A gente observou que foi ordem de Deus dada a Moisés que ele determinasse que Arão iria apresentar os levitas, certo? Que foram escolhidos, nós já vimos na paraxá passada, entre 25 a 50 anos, era a idade que eles poderiam servir, certo? A idade que eles poderiam servir no templo, no santuário, certo? Então, de certa forma aí, eles estavam ali sendo preparados, certo? Para o serviço do santuário. E nesse momento aí, antes deles começarem, eles deveriam ser uma oferta em movimento, certo? Moisés, recebendo de Deus essa orientação, ele passa para Arão tudo que Deus havia informado a ele e que os levitas tinham que ser uma oferta em movimento semelhante a essa oferta, esse sacrifício que nós vamos ver aqui em Êxodo 29, versículo 24, certo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 29 aí, para que a gente possa estar acompanhando direitinho. Vamos lá. Êxodo 29. Êxodo 29, versículo 24. Êxodo 29, versículo 24. Ok? Então vamos ver, vamos dar seguimento aqui, dando início à nossa leitura. No versículo 24 de Êxodo 19 diz: coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Amém? Então aqui é mais uma ordem de Deus, certo? Só que esse sacrifício, como a gente pode ver aqui, está falando de sacrifício. Se você for ler um pouco antes, certo? Você vai ver aqui, ó, que ele está falando sobre o cordeiro. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta de ordenação da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor. Tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida. Então, aqui ele está falando de uma série de elementos que tem aqui a gordura do cordeiro, tem aqui alguns alimentos, vamos dizer assim, as vísceras do cordeiro, vinho e tal. Tem aqui pães, certo? Ele está falando que os levitas iriam trazer para eles aí, certo? Que os levitas iriam trazer para eles aí o movimento dessas ofertas antes de oferecer ao Senhor. Ok? E era exatamente dessa forma, queridos, que os levitas, eles seriam apresentados. Seria uma oferta de movimento, certo? E eles teriam que
porque isso é um sinal profético. Ser uma oferta de movimento, além de você estar sacrificando a sua vida, entregando a sua vida ao Senhor, você tem que entender que a sua vida diante de Deus, ela não é estática, ela é dinâmica. E por se tratar de uma vida que é dinâmica, a gente precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades que virão, ok? E aí a gente começa a entender algumas coisas que são também necessárias. Vamos observar aqui o que diz o segundo ponto. Todo servo de Deus precisa passar por experiências Todo servo de Deus precisa passar por experiências para 2 pontos. A gente vai entender o que essas experiências vão causar. E em Romanos 12, versículo 1, a gente vai ter mais nítido o que a gente vai entender mais o efeito dessa experiência na nossa vida, como ela ocorre na nossa vida, ok? Romanos 12, versículo 1, caminha aí comigo para Romanos 12, você pode observar aí que hoje é um dia de muitas leituras, né? Romanos 12, a gente observa aqui agora, eu estou aqui sem a minha Bíblia, e a minha Bíblia, você sabe, né? Ela e eu, nós temos uma ligação tremenda. E aqui, eu estou com uma Bíblia nova aqui, certo? E a gente acaba não estando muito acostumado, as folhas muito pegadas, né? Mas enfim, acabei aqui, já encontrando o livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. O que é que diz aí? Portanto, irmãos, vamos lá? Quero que vocês me acompanhem na leitura aí. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Como é que a gente deve se oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Nesse ponto aqui, queridos, a gente passa a entender o que é ser um levita, que é muito semelhante a ser um servo. Claro que as pessoas hoje, elas têm essa dificuldade de entender, sacerdócio é só coisa de pastor, é só coisa para quem é apóstolo, para quem é bispo, para quem exerce um cargo na igreja. Não! Nós somos convocados a sermos sacerdotes do Senhor, geração eleita, povo santo, sacerdócio real, né? Nós somos o povo adquirido, nós somos os sacerdotes de Deus, não da tribo de Levi, mas na ordem de Melquisedeque também, nós compomos ali o sacerdócio juntamente com Cristo, porque Ele nos deu esse direito e essa autoridade, ok? E a gente começa a perceber, queridos, que esse texto aqui, ele não está descredibilizando o sacerdócio levítico, não. Mas é que nesse momento o sacerdócio levítico, ele não está atuando. Ele voltará a atuar sim na volta do Messias, sim. Vai haver um momento específico onde o Senhor vai restaurar essas coisas. Mas a partir de um momento, o sacerdócio levítico ele vai dar lugar ao sacerdócio de Melquisedeque. É isso que eu quero dizer, certo? Enquanto a gente observa aqui que o Senhor ele tem nos chamado para sermos uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dessa forma apresentando os nossos corpos, é algo semelhante com o que Arão ali, por instrução do Eterno, ele fez ali com os levitas. Ele estava apresentando a vida dos levitas e nós temos que ter esse mesmo entendimento. Embora não sejamos da tribo de Levi, nós também somos servos assim como os levitas eram. Amém? Em nome de Jesus, eu acredito que você deve estar entendendo aí tudo certinho, da melhor forma possível. Próximo ponto aqui é, porque aí agora você vai entender, né? Porque o servo, né, de Deus, ele precisa passar, para quê? Ele precisa passar pela experiência de ser movido. Primeiro ponto é, ele precisa perceber que tudo existe, que tudo existente, tudo que existe na vida dele, certo? Pode tremer. Ih, rapaz! Vamos ler o texto aqui? Filipenses 4, 12 até o 13. Olha o que diz aí. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado,
tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, nós podemos perceber aqui que o verdadeiro servo, ele tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de situação na vida dele. Porque a vida ela é muito dinâmica, a vida ela não é estática. Hoje você pode estar com todas as suas contas pagas, hoje você pode estar com o dinheiro sobrando na conta, hoje você pode estar com perfeita saúde, sua família também, hoje você pode estar com plena paz no trabalho, sem nenhum tipo de perseguição, mas isso não significa que essa será a sua condição constante. Na verdade, queridos, nós temos que estar preparados para essas mudanças, e por isso que nós somos, além de um sacrifício vivo, somos essa oferta em movimento, que reconhece que a oferta em movimento, ela passa por tribulações, ela passa por provações, a vida dela, ela tem altos e baixos sim, não espiritualmente, mas a linha da sua vida, ela não é uma linha plana e reta, ela tem sim altos que são momentos bons e baixos que são momentos ruins, que são as dificuldades que nós enfrentamos. Não que elas devam nos abater, não, justamente o contrário. Nós, como servos do Senhor, temos que aprender a passar por isso. E é dessa forma que Paulo nos explica aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. É dessa maneira, ele está dizendo que ele sabe passar, ele sabe suportar, ele sabe enfrentar todos os momentos. Ele não se deixa levar pelos momentos bons e também não se deixa levar pelos momentos ruins, porque às vezes nos momentos bons a gente deixa subir para a cabeça e se distancia de Deus, e às vezes também nos momentos ruins a gente se abate, se enfraquece, se entristece e também se deixa levar pelas circunstâncias. Então Paulo está dizendo que nenhuma das situações ele se deixa abater. Amém? Que aprendizado maravilhoso. Então, vamos passar para o próximo ponto aqui, e você vai perceber junto comigo aqui. O segundo é, todo o movimento, todas as provações que o servo de Deus passa, entendendo que a vida dele não é dinâmica, serve também para tornar o servo apto ao chamado. Nós sabemos que o chamado de Deus exige de nós uma total compreensão do nosso papel. E quando passamos pelas tribulações, quando as coisas na nossa vida se movem, quando a estrutura da nossa vida, que está ali toda certinha, muitas vezes se move, né? A gente vai ter a oportunidade de se tornar mais capacitado para o chamado. Vejamos aqui o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4. E não somente isto, amém? Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Que coisa linda, que coisa maravilhosa nós podemos aprender com essa lição aí, não é mesmo, amados? Observe que a gente só cresce, e tudo começa com as tribulações. Paulo está dizendo aqui que nós temos que nos gloriar, amém? Nas tribulações. Temos que entender que essa tribulação, ela vai cooperar também para o nosso bem. Se nós amarmos a Deus de verdade, se nós formos filhos obedientes ao Senhor, à sua lei, aos seus mandamentos, nos momentos das tribulações, nós iremos não rejeitá-los, mas iremos compreendê-los, que eles são necessários para provar a nossa fé, para ver o quanto, para mostrar a nós mesmos o quanto nós estamos, como nós estamos diante de Deus. Se nós realmente somos tudo aquilo que nós falamos, e nós pregamos, e nós ministramos, ou se há ajustes a serem feitos. E a tribulação, ela é benéfica nesse ponto, quando você tem o seu caráter ajustado em Deus, porque ela produz o quê? Paciência, e da paciência produz experiência, e da experiência produz esperança. Então, quando você tiver que passar por tribulações novamente, você vai ter a esperança de que ela lhe causou algo bom no final de tudo.
ela foi responsável uma das responsáveis por fazer de você um indivíduo, uma pessoa ainda mais capacitada para sofrer, capacitada para vencer, capacitada para experimentar todas as coisas e permanecer firme em Deus, que é o melhor de tudo e o mais importante. Amém? Então nós podemos correr aqui mais um slide. Nós podemos ver aqui o barro, o vaso de barro nas mãos do rei. É isso que o Senhor quer, que você seja nas mãos dele, que você possa entender que o moldar amassa você, que o moldar aperta você, que o moldar traz para você muitas vezes assim uma situação que você não compreende, não entende, mas no fim ele vai fazer de você um vaso novo, restaurado, um modelo, um exemplo, uma pessoa que todos irão olhar e dizer assim: eis ali um servo ou uma serva do Deus Altíssimo. Amém? Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer isso na sua vida. Terceiro ponto, que sendo uma oferta de movimento, o que causa na gente, sendo essa oferta de movimento, a estrutura da nossa vida sendo movida, é aprender que só a palavra do Eterno é estável. Amém? Olha que coisa interessante. Mateus 24:35 diz o quê? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca, elas jamais passarão. Elas não hão de passar. Que coisa maravilhosa, queridos. Eu quero que você perceba que a única forma da gente se manter estável, embora tudo na nossa vida possa estar de pernas para o ar, ao nosso redor, próximo a nós, vão existir muitas situações, poderão existir diversas adversidades, dificuldades, porém, se você estiver firmado nessa palavra, na palavra do Eterno, que jamais passará, você terá estabilidade em meio às confusões da vida, em meio ao caos, você estará equilibrado e estável. Amém? Que coisa tremenda. Então, observe o quanto o movimento da nossa vida pode ser benéfico se nós entendermos a direção, entendermos o caminho do Senhor. Vemos aí, o símbolo do infinito. E esse símbolo significa, queridos, que isso é um símbolo que jamais acaba, não tem começo nem fim. É um símbolo, vamos dizer assim, daquilo que é eterno. E a palavra está muito bem representada nesse símbolo. Ela jamais passará. E se você quer ter estabilidade, esteja firmado nessa palavra, que jamais oscila, que nela não há dúvida, não há variação, porque ela vem de Deus, ela é a palavra do nosso Deus. O quarto ponto nos ajuda a aprender a confiar no invisível. Como e quão difícil é para nós nos desligarmos das coisas que são palpáveis. Quanto é difícil para nós dar um passo à frente diante das circunstâncias que tentam, através de imagens e de vozes e de situações ao nosso redor, nos fazer entender que o caminho é recuar, nos fazer entender que o caminho é desistir. Como é difícil lutar contra tudo isso, nadar contra tudo isso, sendo que o que nós temos é a fé no invisível, no Deus que ninguém pode ver, porque a própria palavra diz: aquele que vê o Senhor, com certeza irá padecer, irá morrer. Tamanho é a sua glória, tamanho é a sua luz. Mas nós nessa vida, o Senhor deixa vestígios de coisas que a gente pode trazer para a prática para poder entendê-lo, a sua forma invisível de ser. E não é porque uma coisa não pode ser vista que ela não existe. Nós sabemos aí que estamos vivendo uma pandemia e ninguém consegue ver esse vírus, não é verdade? Nós vemos a ação do vento, mas não conseguimos enxergar o vento. E eu creio, querido, que cada pessoa que está assistindo tem visto a ação e o poder de Deus nas suas vidas. Como Deus tem sido bom. Como o Senhor ele tem transformado as nossas vidas. Da forma como Ele tem agido e tem
nos dá paz, quietude, esperança, o quanto Ele já nos transformou, já nos deu um testemunho. E confiar no invisível é algo que o Salmos 20, versículo 7, nos diz aqui. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Nós faremos menção do nome dEle. Embora não enxergamos Ele na sua plenitude, embora existam ao nosso redor outras opções, como o salmista está dizendo carros e cavalos, ele está se referindo aos recursos disponíveis na época para que as pessoas pudessem combater talvez ali uma guerra, para que as pessoas pudessem ali receber um livramento. Mas mesmo sem vê-lo, nós podemos crer através da sua palavra, através dos testemunhos que nós temos vivido, visto, experimentado. Nós podemos crer que Ele é fiel, e aquele que uma vez agiu com fidelidade para conosco, todavia será fiel. Se nós dedicarmos o nosso coração, toda a vida será fiel. Se nós dedicarmos o nosso coração nessa palavra, nós iremos compreender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós e iremos sim viver experiências de fé, experiências que nos darão esperança, experiências que nos ajudarão a receber livramentos e sim verdadeiramente agir segundo a vontade dEle. E quando nós agirmos segundo a vontade dEle, nós iremos experimentar, sim, verdadeiramente, querido, um resultado pleno das nossas atitudes. Não porque confiamos naquilo que a gente podia fazer, não porque confiamos na maneira que a gente age, ou nas nossas ideias, mas porque nós confiamos naquilo que a palavra dele diz. E aí nós teremos uma experiência grande, iremos entender como foi bom mortificar o nosso eu, como foi bom mortificar a nossa vontade, a nossa carne e dar ouvidos à palavra de Deus. Porque muito provavelmente, se nós tivéssemos levado em consideração os nossos impulsos carnais, nós estaríamos numa situação pior. Então a nossa reflexão será essa. Graças a Deus que eu dei ouvidos à palavra do Senhor. Foi difícil poder tomar essa decisão, mas graças a Deus que eu tive fé e obedeci, e agora eu posso ver, posso colher, posso experimentar a sua manifestação, o seu poder e o seu milagre. Amém? Continue crendo no Senhor. Não acredite nos carros nem nos cavalos, eles são falhos, eles são limitados, mas o nosso Deus, Ele é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Ele é ilimitado, Ele é eterno, Ele não tem fim. E aqui nós podemos ver um exemplo maravilhoso, que é o exemplo, certo? De Jesus ajudando Pedro a ter fé, de Jesus ajudando Pedro a crer no sobrenatural, de Jesus ajudando Pedro a entender que ele não podia caminhar de acordo com as circunstâncias, ele não poderia ser influenciado pelas circunstâncias. Mas Pedro, ao ouvir a voz de Jesus dizendo, vem até a mim, ele caminhou sobre as águas. Ele conseguiu realizar esse feito sobrenatural, ele conseguiu romper as leis da física, porque ele creu no invisível, ele creu no impossível. Ele sabia que ali tinha água, mas ele viu Jesus andando e ele disse, se Jesus andou, eu também posso, através da fé que eu tenho nele, através da obediência que eu tenho a Deus, eu também posso superar essa água que é natural. Eu posso sim quebrar essa lei natural, a lei terrena, porque as leis de Deus, elas passarão a governar a vida daqueles que creem no poder invisível da fé. Amém? Em nome de Jesus. Que nós agora, depois de estudarmos esses 4 pontos, possamos entender algumas lições. Na nossa vida, queridos, precisa ficar apenas aquilo que edifica. Amém? Por isso que eu coloquei esse enunciado aí, que fique o que edifica.
Aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 15, nós podemos ter um entendimento maior acerca do que esse tópico, esse título está dizendo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. No momento que a nossa vida é movida, queridos, as coisas que não edificam em nós, as coisas que não nos ajudam, as coisas que estão ali inúteis e ociosas na nossa vida, elas tendem a cair. E só permanece aquilo que edifica. Só permanece aquilo que vem de Deus. Aquilo que nos estabelece como homens, como mulheres de Deus. Então, aquilo que está ali minando, aquilo que é um parasita que suga a nossa comunhão, a nossa vida espiritual, que suga ali a nossa fé, essas coisas que nos cercam, que estão ao nosso redor, quando esse movimento acontece, sendo nós uma oferta, ou seja, quando vem uma tribulação sobre nós e esse movimento acontece, a tendência é que as coisas que nos enfraquecem espiritualmente caiam. Que essas coisas que são como ervas daninhas numa planta frutífera, elas caem. Que essas pragas, elas caem. Que você possa entender isso. A tribulação, ela vem para aperfeiçoar, para fazer com que você leve em conta aquilo que realmente importa. E aí, esta palavra fala, quando nós somos provados pelo fogo, ser provado pelo fogo, queridos, é algo que a gente precisa entender plenamente. O fogo traz a prova que a tribulação traz. E as nossas obras, aquilo que nós fazemos para Deus, elas são consumidas. São as obras que nos auxiliam, que nos ajudam a permanecer firme na fé. Dependendo do grau, do nível da sua obra, dependendo do tipo do material da sua obra, o quanto você é dedicado ou não à obra que você faz para Deus, você sofrerá algum dano ou não, mas você será salvo. O importante é que você, a cada dia, entenda, eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso me dedicar para Deus. Porque isso lhe ajudará na hora da aprovação. Na hora da aprovação, a sua obra, aquilo que você está construindo em Deus, ela vai ser provada. E isso vai poupar a sua vida, vai evitar que você tropece, vai evitar que você caia. Por isso que aqui ele dá alguns exemplos de obra que são edifícios, que é difícil, né? É um edifício que é formado de ouro, prata, pedras preciosas. E também tem madeira, feno e palha. Esse é o tipo de obra que existem hoje. E quanto mais você for dedicado, mais a sua obra vai se aproximar da primeira fila, que é ouro, prata e pedras preciosas. Quanto menos dedicado você for, mais você correrá risco de sofrer o dano. Isso significa, queridos, que nada pode parar, nenhuma tribulação pode parar a obra que Deus lhe entregou. A missão que Deus lhe deu, nós como igreja não podemos parar, independente de qualquer provação que a gente esteja passando, inclusive essa pandemia. Então, nesse momento você tem que se esforçar mais. Nesse momento você tem que se dedicar mais. Nesse momento você tem que apresentar ainda mais a sua vida a Deus e tem que se dedicar para fazer a obra de Deus. Cumprindo o seu chamado como igreja, a sua missão. Evangelizando sim, da maneira que você puder. Mas você precisa ser um canal de Deus dedicado ao cumprimento do seu chamado. Então, amados, essa obra, as obras da nossa vida que os vestígios das obras da nossa vida que vão cair durante esse mover, são das obras mortas, do pecado,
o falar da vida dos outros, a gente guardar rancores, a gente viver debaixo de dissabores, pensamentos malignos, infrutuosos, infrutíferos, atitudes erradas, essas vão cair, porque a aprovação ela nos purifica. É como ouro que é purificado pelo fogo. E quanto mais ele vive a aprovação, mais impurezas dele saem. E mais valor ele tem, mais precioso ele se torna. Porque o que resistiu foi aquilo que era bom. E eu peço que você entenda isso. O propósito eterno de fazer mover todas as coisas na vida dos seus servos é que permaneçam apenas as coisas que edificam a sua vida, para que tenha um fundamento sólido. Amém? Passamos para o próximo slide. Firmados na rocha. Queridos, eu gosto muito desse versículo, volta e meia, eu estou aí apresentando eles a vocês. E ele diz, Mateus 7, 24, 28. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É interessante a gente perceber, queridos, que nas Escrituras a areia representa os homens. Quando você vê lá, na passagem lá em Gênesis, que Deus chama Abraão e ele diz, olhe para a areia do mar. Vê se você pode contar, se será numerosa a sua descendência. É uma comparação que Deus está fazendo com a areia e com a descendência de Abraão. E ao mesmo tempo a gente sabe que nós viemos do pó. Adão foi feito do pó da terra. Então, nas Escrituras, como muitas vezes a gente pode perceber, diante desses exemplos, você vai ver a comparação do homem e da sua descendência com a areia. E quando a Bíblia fala, areia do mar, construir a sua casa em cima da areia do mar, é um alicerce que não seja a palavra de Deus, e que muitas vezes esses alicerces, eles dão a entender, mediante essa explicação, que são conceitos humanos, são ideias humanas, são filosofias humanas, que a gente não pode se apoiar, que a gente não pode construir a nossa vida nessas coisas. Mas na palavra que jamais passará, essa sim. Na palavra que é uma rocha firme, nessa nós precisamos estar. Porque, como eu disse anteriormente, virão situações difíceis, virão tribulações. Porém, nesta palavra não haverá nenhum tipo de possibilidade de nós deixarmos o edifício que nós construímos em Deus desmoronar a nossa vida. Então, você precisa aprender de uma vez por todas, queridos, que os valores produzidos, como está escrito no slide, você pode ver, os valores produzidos pela Torá são eternos e resistem à prova. Aquele que edifica a sua vida sobre a opinião dos homens, um dia perderá tudo. Aquele que edifica a sua vida sobre a Torá, ensinada por Yeshua, será capaz de resistir a qualquer prova nesta vida. Amém? Então, eu queria que você tivesse, vou até abrir aqui a minha imagem mais uma vez, ok? E falar assim, de uma forma mais específica para você. Antes de nós finalizarmos, eu queria que você tivesse isso bem claro na sua mente. Receba a aprovação como uma oportunidade. Decida, querido, servir a Deus, independente de como esteja a sua vida. Se porventura você estiver passando por alguma dificuldade, essa é a hora, queridos, de você buscar ainda mais ao Senhor.
que você possa ter isso no seu coração. E eu desejo a todos vocês um Shabbat Shalom na presença do Eterno, o nosso Deus maravilhoso.